Muito obrigada, Sueli. Boa noite a todos. Que bom que estamos aqui nesse momento. Sejam todos bem-vindos à nossa casa espírita de Mão X, mas a nossa casa nesse momento, nessa sala virtual, que nos acolhe a todos. Então, vou convidar a todos a serenar os nossos corações, a serenar os pensamentos, nos ligarmos à espiritualidade amiga e responsável por toda a harmonia da nossa casa. Irmão X, que prepara esse ambiente também no virtual. E nós, cada um, nos sintamos acolhidos, nos sintamos amparados. E nesse momento, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Agradecer a oportunidade de aqui estarmos, nos colocando nesse momento nos braços amorosos do nosso Mestre, do nosso irmão Jesus. A Ele, pedindo que nos ajude a entender o seu roteiro de luz, de fé, de esperança, que é o seu Evangelho, que através dos exemplos que Ele nos deixou, são um farol para a nossa caminhada e possamos praticá-lo no nosso dia a dia. Que assim seja. Graças a Deus. E hoje nós vamos conversar, nós vamos falar sobre o capítulo 27 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, cujo o capítulo é Pedi e obtereis. Vamos falar do item 1 a 4, que é a condições da prece, e de 5 a 8, a eficácia da prece. Nós vamos lembrar que em Marcos, no capítulo 11, vamos encontrar: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Olha, gente, então vamos pedir tudo, vamos fazer nossas preces e pedir tudo. E nós seremos atendidos. É isso que está dizendo essa frase. Mas vamos então dar uma passeada nessa frase. Então nós vamos primeiro saber o que é prece, né? Aí nós vamos lá no livro dos Espíritos, a questão 659, nós vamos encontrar que a prece é um ato de amor. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, é nos colocarmos em ligação direta com o Pai. E no Evangelho, nesse mesmo capítulo 27, mas no item 9, nós vamos ver que a prece é uma invocação que por ela nós nos colocamos mentalmente ligados ao ser a que nós nos referimos, ou seja, a Deus. Mas nós vamos lembrar também que nós não fazemos as nossas preces a Deus. Nós às vezes fazemos nossa prece ao irmão X, fazemos nossa prece a Bezerra de Menezes, fazemos nossa prece, né, para Nossa Senhora Aparecida, para São Judas. Mas vamos lembrar que todas as preces, não importa quem nós invoquemos, elas vão direto para Deus, né?
Então, vamos continuar vendo o que é prece. Mahatma Gandhi, ele nos fala que a prece é a respiração da nossa alma. Olha que lindo, que poético, né? É a respiração da alma. Nós orarmos é respirar e falar com o Pai. Leon Denis, no livro O Caminho Reto, nós vamos encontrar que a prece é uma elevação acima de todas as coisas terrestres, um ardente apelo às forças superiores. É uma expansão da alma para com Deus. Gente, olha, em tudo isso nós vamos colocando um seu momento e Deus. Então, nós, cada um, entrar em seu quarto, lembrando o que Jesus nos disse. Porque todos eles vão falando cada uma coisa, mas Jesus nos traz uma mensagem, que é, quando você for orar, coloque o seu coração, se feche no seu quarto íntimo, ligue-se em pensamento ao Pai. E ali, o que nós vamos conversar com Ele? O que nos aflige? O que nós estamos questionando? Porque quantas vezes, em alguma situação da nossa vida, nós nos questionamos: por que comigo? Por que eu mereço isso? Então, são essas perguntas que nós fazemos ao Pai. E se nós soubermos ouvir, nós vamos encontrar as respostas. Porque nós vamos ver que a oração, quando nós fazemos ela com a nossa fé, quando nós realmente nos ligamos espiritualmente, nós nos fechamos, aceitando aquela recomendação que o Cristo nos diz: se feche no seu quarto íntimo, se ligue mentalmente ao Pai e ali converse com Ele. Quando nós fazemos isso, nós nos expandimos. É um momento tão nosso que nós parece que vamos nos alargando, aumentando, nós vamos nos inflamando. E essa conversa muitas vezes começa com um interrogatório, começa às vezes com uma briga, mas quando nós vamos fazendo ela passo a passo, nós vamos serenando, nós vamos nos acalmando, nós vamos recebendo aquele banho de energia, aquele banho de força, de coragem, de fé, aquele bálsamo que vai alimentando a que nós possamos lembrar. Sois deuses capazes de fazer tudo o que eu faço e muito mais, assim nos diz nosso irmão Jesus. Nos lembrando que nós temos a força dentro de nós, basta nós querermos. E a importância desse colóquio, dessa comunicação, dessa oração com o Pai. Mas vamos lembrar, gente, esse Pai que é amor, que é bondade, que é misericórdia, Ele não sabe tudo o que eu preciso? E para que eu vou orar? Para que eu vou até Ele? Se Ele sabe tudo o que eu preciso. Vamos lembrar ainda mais uma vez
que somos ainda tão imperfeitos, mas que temos muitas qualidades. E para que nós possamos aprimorar um pouco mais essas qualidades, vamos nos fazer um pouco como Jesus nos disse, nos colocarmos como filhos muito amados e dizer ainda: Pai, o que queres que eu faça? Como eu posso fazer melhor? E Jesus, ele nos dá esse roteiro de luz, esse manancial de exemplos que foi o seu viver aqui na Terra. E ele vai nos dando, traz até como nós orarmos. Ele nos dá a oração do Pai Nosso, onde ali nós louvamos, nós agradecemos, nós pedimos. Um roteiro de como nós podemos orar, de como nós lembrarmos dessa bondade infinita que esse Pai tem para conosco. E como nós podemos orar? Humberto de Campos, no livro Boa Nova, na lição 18, ele fala que a oração deve constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Ele fala que é um intercâmbio muito importante e necessário para que se torne um elemento natural da nossa vida, como é a nossa respiração. Então, aí nós vamos lembrar da importância de que é, ao acordarmos mais um dia, a importância de elevarmos o pensamento ao Pai e agradecer por mais uma oportunidade bendita de termos mais um dia para aprimorar nossos conhecimentos, os nossos pensamentos em relação a Ele. E ainda mais, de colocar em prática os ensinos do Mestre. Através das orações, nós podemos melhorar a nós mesmos. Nós podemos melhorar aos nossos amados, nossos entes queridos. Nós podemos elevar o padrão vibratório de onde nós estamos. Nós podemos ainda orar por aqueles que já se foram. Gente, aí assim, a oração serve em todos os momentos? É como a respiração, serve para tudo. Através da prece, nós podemos viajar para lugares que nem imaginamos, quando nós serenamos e levamos o pensamento ao Pai. E dependendo da nossa fé, da nossa vontade, do nosso querer, que nós colocamos nessa oração, nós vamos atingir aquilo que nós estamos pedindo. Mas vamos receber tudo? Sabemos que não. Porque nem tudo que nós pedimos é do nosso merecimento, é para o nosso crescimento espiritual. Então, podemos sim pedir. Se for do nosso merecimento, se for para a nossa melhora espiritual, seremos concedidos. Mas vamos lembrar também que não é porque eu estou orando que Deus mudará as suas leis conforme eu quero, conforme o meu capricho. Sabemos que não é assim. Sabemos que
As leis de Deus são imutáveis. Nós temos sim que aprender ainda a caminhar através daquele projeto que Jesus nos trouxe, a amar, a perdoar, a ser benevolentes para conosco, mas também, principalmente, para com aqueles que estão ao nosso redor, né? E por que orar? Ainda nesse livro de Humberto de Campos, A Boa Nova, ele fala que Deus ouve todos os nossos pedidos, todas as nossas orações, mesmo aquelas mais curtas. Deus, estou aqui. Pai, auxilia-me, porque não será através das palavras rebuscadas, de tantas palavras, que nós seremos atendidos. Seremos atendidos, sim, de acordo com aquilo que está saindo do nosso coração. Nós vamos encontrar alívio, nós vamos encontrar os recursos, os meios para aliviar as nossas aflições, para aliviar a nossa dor, muitas vezes. E a eficácia da prece? Nós vamos lembrar que essa palavra eficácia, ela fala qualidade, ela vem nos falando de caráter daquilo que é eficaz. E como que é essa eficácia? Em Marcos 14, Jesus nos disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ainda, mas por que orar? Se muitas pessoas acham que não precisa fazer oração, que é ridículo, que não há necessidade. Mas o Pai fala, né? Já em vocês, meus filhos amados, queridos, já tem tudo. Então eu preciso apenas que cada um comece a colocar para fora tudo aquilo, todas aquelas sementes que já trazem. Então ele fala, ele já nos deu a inteligência, o entendimento, nos deu a coragem, a vontade e o querer, né? Para que nós possamos ir cada vez nos melhorando mais, cada vez aliviando as nossas aflições. Então, se nós empregarmos esse meio, começarmos a trabalhar em nós aquilo que podemos fazer, aquilo que está no Evangelho, nós vamos ajudar a nós mesmos. Aí vamos lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, buscai e achareis, no item 1 está lá. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Faça você primeiro a sua parte, e o céu, com certeza, te ajudará. E aí, vamos encerrar outra vez com a fala de Marcos. Se você se ajudar, peça o que for, com certeza obtereis e será concedido tudo aquilo que pedirdes. Que assim seja.